Olá pessoal, então como prometido, vamos para a nossa parte 2. Agora a gente vai aprender a dar nome para compostos que contenham funções orgânicas, né? Então vamos lá. Primeiramente vamos relembrar, conforme começamos a aula anterior, né? Relembrando quais são as funções orgânicas. Então nós temos ali hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico. Tudo isso, suas características a gente já comentou por cima na aula passada. E nessa aula a gente vai ver com bastante detalhes, tá bom? Aqui mais algumas, né, que a gente vai abordar. Éter, éster, haletos, aminas. Eu vou abordar mais as principais, tá? Começando então pelos álcoois. Então, os álcoois você vai identificar sempre que você vê uma hidroxila ligada a um carbono de hibridização sp3, tá? Ou seja, o carbono que só faz simples ligações, né? Então aqui eu tenho duas ligações com hidrogênio que estão subentendidas, né? Então esse carbono está fazendo 4 ligações simples, né? E nesse caso nós temos o carbono de hibridização sp3. Quando a gente tem a hidroxila ligada nele, nós temos, portanto, um álcool. Chamamos de álcoois primários aqueles em que a hidroxila está ligada num carbono primário, né? Lembrando que o carbono primário é aquele que encontra-se ligado a apenas um único átomo de carbono. Então, isso é álcool primário, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Cuidado, isso aqui não é enol, tá? Porque a hidroxila, ela continua ligada num carbono sp3, tá? A dupla ligação não está nesse carbono diretamente ligado à hidroxila, então isso aqui continua sendo um álcool. E é um álcool primário, né? Uma vez que esse carbono é um carbono que está ligado a apenas um único átomo de carbono. Aqui também, cuidado, isso não é um fenol, porque o OH não está ligado diretamente no anel benzênico, tá? Ele está ligado num carbono sp3, num CH2, tá? E nesse caso aqui, o que a gente tem também é um álcool primário, porque esse carbono está ligado a apenas um único carbono, que é o carbono do anel, tá? Bom, álcoois secundários também possuem aqui a hidroxila ligada no carbono sp3, que é o carbono que só faz simples ligações. Aqui está o hidrogênio, aqui está o carbono sp3, né? Só que esse carbono está ligado a outros 2 átomos de carbono, né? Então esse carbono aqui ele é secundário, portanto esse álcool é secundário também. Tá? Mesma coisa esse álcool aqui, tá? Tá ligado num carbono sp3 secundário. Esse álcool está ligado num carbono sp3 secundário. E esse álcool está ligado num carbono sp3 secundário, tá? E álcoois terciários, por sua vez, apresentam a hidroxila ligadas a um carbono sp3 terciário, tá? Hidroxila ligada no carbono sp3 terciário. Hidroxila ligada no carbono sp3 terciário, tá? Nomenclatura. Bom, o que a gente vai fazer? Basicamente, o que a gente vai ter vão ser os localizadores, prefixos, compostos principais, o composto principal e o sufixo, tá? Se a gente for ver nesse exemplo aqui, lembrando que essa nomenclatura a gente já não é a mais atualizada, tá? Então eu vou riscar aqui, vou fazer que nem eu fiz na aula passada e vou fazer esse mesmo esquema aqui, ó. Esse é o 4-metil, né? 1, 2, 3, 4. Vamos dar um nome para ele, ó. Vamos numerar. Primeiro a gente tem que identificar a cadeia principal, né? A cadeia principal tem que ser a maior sequência de átomos de carbono. Aqui no caso eu tenho 6. Se eu fosse escolher a tortinha eu teria apenas 5, tá? Então a cadeia principal nesse caso é a reta, beleza? E nesse caso o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter que agora identificar quem é o substituinte, né? Então a cadeia principal está aqui. Já que isso aqui é uma cadeia ramificada, a gente tem que tomar esse cuidado. E aqui está o substituinte. Esse substituinte tem apenas um carbono, então da aula passada a gente viu que ele chama-se metil, tá? Beleza, vamos numerar. Para numerar, agora a prioridade é o grupo funcional, tá? Ah, e agora? Começo da ponta mais próxima da ramificação ou do grupo funcional? Do grupo funcional, porque ele é prioridade, tá? Então aqui nós temos o carbono 1, aqui nós temos o carbono 2, acho que eu vou escolher uma cor um pouco mais forte. Vou escolher um preto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome disso aqui seria, vamos lá, posição,
né? Portanto, 4. Ramificação, metil. E aqui nós vamos ter 6 carbonos, portanto, X. Simples ligações entre carbonos, portanto, AN. E a terminação para álcool, agora a gente não vai colocar O, a gente vai ter que colocar OL, tá? Só que nada impediria que esse OH estivesse em outro carbono. Por exemplo, isso fica fácil da gente visualizar se a gente pensar em álcoois dessa forma que eu vou representar para vocês mais simplificadamente. Perceba que esses dois álcoois aqui que eu coloquei são isômeros, né? Se eles são isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, ambos têm 3 carbonos, ambos têm 3, 5, 7, 8, 3, 6, 7, 8 hidrogênios, então C3H8O para os dois, né? E nesse caso aqui, perceba que, né, o OH pode assumir diferentes posições, então a gente tem que numerar onde está a posição do OH. Então aqui a gente tem um outro localizador, tá? Que é o que eu chamo aqui de posição, né? O que eu chamo de posição aqui, inclusive só para ficar mais fácil, né? Eu vou colocar aqui para a gente falar do mesmo nome, o localizador é isso que eu estou chamando de posição. Então perceba que a posição, como eu falo, a numeração vem sempre imediatamente antes daquilo que ela indica. Então perceba que aqui a gente tem o 4, que é a posição da ramificação, tá? Aí eu tenho, na cadeia principal, eu tenho o 1, que é a posição que vem aqui antes do sufixo ol, tá? Então aqui, na verdade, o que muda aqui, né, para essa regrinha é que aqui a nossa posição vem aqui para o meio, né? Antes do sufixo, imediatamente antes daquilo que ela indica, tá? Então, cuidado. O que eu digo é o seguinte: a partir de 3 carbonos, sempre numere a posição do OH, tá? Como que eu faço isso? Colocando o número do carbono em que esse OH está imediatamente antes do sufixo ol, beleza? Então, é isso que você vai fazer. Vamos lá. Olha essa situação aqui, ó. Vamos selecionar então aqui alguns exemplos, né? Selecione a cadeia de carbono mais longa e contínua, que é a nossa cadeia principal, na qual a hidroxila está diretamente ligada, ou seja, a nossa cadeia principal deve obrigatoriamente conter a hidroxila, o carbono da hidroxila. Mude o nome do alcano correspondente a essa cadeia, removendo a terminação O e adicionando o sufixo ol, tá? Então agora para álcool eu vou colocar a terminação ol. Aí ele diz aqui para a gente numerar a cadeia, começando do carbono mais próximo da hidroxila. Então, se a gente fosse dar nomes aqui para esses caras, eu teria aqui, ó, o propan-1-ol, na forma mais atualizada, que a gente vai optar por ela, né? Então, 1, 2, 3 carbonos prop. Simples ligações entre carbonos an. E como eu falei, álcoois a partir de 3 carbonos. Numere a posição da hidroxila, colocando a dupla a posição da hidroxila, numeração, imediatamente antes do sufixo na nomenclatura, tá? Aqui, no caso, ó, nós temos cadeia principal está aqui, maior sequência de átomos de carbono. A cadeia principal, de fato, contém o carbono da hidroxila, então essa cadeia principal aqui está válida. A gente começa a numerar do carbono mais próximo da hidroxila, tá? A gente numera do carbono mais próximo da hidroxila. Deixa eu deixar só um pouco mais limpo aqui o desenho. A gente numera o carbono mais próximo da hidroxila. Cadê meu mouse? Oh, desculpa, gente. Aqui, do carbono mais próximo. Aqui. Tá? Então, basicamente o que vai acontecer, repetindo, desculpe gente, eu perdi o fio da meada aqui. Então, esse carbono aqui,
Aqui está a minha cadeia principal. Ah, sim, claro, e a numeração, ela deve começar do carbono mais próximo da hidroxila. Por quê? Regra da menor numeração, tá? Se você começar a numerar do carbono mais próximo da hidroxila, você vai ter o menor número possível aqui como consequência, tá? E utilizando a nomenclatura atualizada, a numeração vem imediatamente antes daquilo que ela indica. Então a gente fica com butan 2-ol. É engraçado que essa nomenclatura mais atualizada, ela pode parecer meio feia, né? Por ter esses hífens aqui, né? Esses nomes butan 2-ol, né? 2-butanol parece mais fácil. Mas a nomenclatura atualizada ela é mais precisa e mais fácil depois que você aprende a utilizar, porque realmente não tem exceção à regra que eu digo para vocês. A numeração vem imediatamente antes daquilo que ela indica, tá? Então olha só o que vai acontecer aqui no próximo exemplo. No próximo exemplo, de novo, vou apagar a nomenclatura mais antiga e vou deixar só a mais atualizada, né? Cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono que contenha o carbono da hidroxila. 3, 4, 5. Aqui podia ser para baixo também e deixar aqui para fora, mas vamos seguir conforme está no livro aqui. Eu tenho metil. A numeração começa do carbono mais próximo da hidroxila. A hidroxila manda no grupo funcional. Perdão, grupo funcional manda na ramificação. Grupo funcional manda na ramificação. Repetindo, o grupo funcional manda na ramificação. Então, a gente começa a numerar do carbono mais próximo do grupo funcional. Lá no carbono 4 eu tenho metil, então eu coloco posição, ramificação, nome da cadeia principal. Posição 4, né? Tenho aqui 4, metil, aí o pentão-ol, que é o nome da cadeia principal, tá? Aqui nós temos também, ó, olha só, o halogênios são cocô da orgânica, gente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que eles perdem até para dupla, né? Já comentei isso na aula passada, mas eu vou mostrar para vocês como isso acontece. E eu vou mostrar uma outra coisinha também para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, olha só. Vamos aqui para o 3-cloro-1-propanol. Nesse caso, de novo, vamos optar pela nomenclatura atualizada, que ficaria 3-cloro-propan-1-ol. De novo, gente, se eu falei para vocês que halogênio perde até para dupla e que eles são o cocô da orgânica, nesse caso o que a gente tem, portanto, é que a hidroxila manda, a gente começa a numerar, portanto, do carbono mais próximo da hidroxila, tá? Então fica, no carbono 3 eu tenho um cloro, aí propan 1-ol, beleza? Aqui a situação é que eu tenho, né, minha cadeia principal aqui, e eu tenho duas ramificações metil fora da cadeia principal. E nesse caso, portanto, a gente usa aquela regrinha que a gente viu na aula passada, né? Pegue o carbono onde estão essas ramificações, repete a sua numeração separada por vírgula e indica um prefixo de repetição di antes de dar o nome, tá? Então fica 4,4 dimetil. Novamente, né? Vamos olhar para a nomenclatura aqui de baixo. 4,4 dimetil pentan 2-ol, tá? Uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, gente, é o seguinte. Se for possível, você conseguir instalar na sua máquina o ChemSketch. O ChemSketch, ele é excelente, tá? Ele permite você desenhar moléculas aqui, eu uso esse software, tá? E basicamente, ó, o que ele permite? Eu vou fazer aqui algumas brincadeiras com vocês, mas você vai perceber algumas estranhezas quando você for utilizar esse software. Uma delas é a nomenclatura não vai dar exatamente como você previu, tá? Isso é porque, na verdade, a IUPAC tem regras bem atualizadas, mas eu acho particularmente difícil a gente encontrar essas regras aí, porque o livro vermelho, o livro azul, não lembro agora, que sistematiza essas regras, é muito caro. Então, eu fico brincando aqui no ChemSketch aqui para tentar pegar padrões de regras, tá? Mas muitas delas não são utilizadas aí. Eu não vejo, pelo menos, o pessoal ensinando, tá?
Então, eu até conheço poucas pessoas que sabem disso. Mas se for o caso, eu faço um apêndice aqui no final dessas aulas de Química Orgânica 1 para falar só sobre a nomenclatura atualizada e como que o Chemscat mais ou menos aparentemente processa as nomenclaturas, tá? Eu digo isso porque eu vou fazer bem por tentativa e erro, nada muito acadêmico, só pra gente brincar mesmo, tá? Mas olha só para vocês verem, eu vou desenhar, por exemplo, aqui essa estrutura. A gente deu o nome agora há pouco para... Vamos pegar aqui o butano 2-ol. O que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui o butano 2-ol. Tá? Aqui está. Beleza? Então, eu fui selecionando carbonos, oxigênios, ele é bem intuitivo. Aqui do lado você tem anéis aromáticos e tudo mais. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui explicando como é que funciona, tá? Mas olha só, fato é que quando você consegue desenhar uma estrutura, seleciona ela e vem aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, Generate Name for Structure, ou você pode apertar Ctrl Shift I alternativamente, a nomenclatura e o PAC é gerada automaticamente para moléculas com até 50 átomos, tá? Esse software aqui, como você pode ver, é gratuito, tá? Então, roda muito bem no Windows e aqui no Linux eu estou conseguindo rodar ok também. Claro que com a ajuda de um winezinho aqui, né? Bom, a gente vai utilizar essa ferramenta ainda nessa aula hoje mais algumas vezes. Bom, falar um pouquinho agora de fenóis, né? Fenóis são substâncias que apresentam a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então, ó, hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Tá, vamos ver aqui, ó. Nomenclatura. A nomenclatura é posição mais ramificação mais fenol. Opa! Se tem posição, significa que a gente vai ter que numerar os carbonos. Então vamos lá. Começa sempre pelo carbono do grupo funcional, porque ele tem prioridade, tá? Então aqui, 1. Deixa eu fazer sem circular aqui, que acho que vai ficar um pouquinho mais... 1. E claro, eu vou numerar, vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá, gente? Eu vou atribuir esse aqui, o carbono 2, para que eu fique aqui com o meu substituinte aqui na menor numeração possível, tá? Aí aqui está o carbono 3, aqui está o carbono 4, aqui está o carbono 5, aqui está o carbono 6, tá? Então, um nome que eu posso dar para essa estrutura aqui, ó. Posição, então eu posso colocar aqui, ó, lembrando que o fenol já está embutido aqui, né? Posição 2. Ramificação. Gente, olha só, essa ramificação aqui, ela tem 4 carbonos, né? E ela tem aquele formato do pé de galinha que eu comentei com vocês na aula passada. O nome dela, a relembrar, é terc-butil. Agora, termina, já dei aqui, ó, posição, ramificação e fenol, tá? Aqui acho que nem precisa do hífen, inclusive. Butil, fenol. Tá? Não vou bater essa aqui no VAR, não. Isso aqui vai dar uma confusãozinha, tá? Porque o terc-butil, o VAR não usa. Ele considera como usual, tá? Mas enfim. Ou até usa. Eu acho que o terc-butil o VAR usa. Pera aí. Vamos ver. VAR, acho que eu falei VAR, né? Eu não sei se eu já falei pra vocês, eu chamo isso aqui de VAR, porque na dúvida eu chamo VAR, né? Então... aqui, Ctrl Shift I, 2 terc-butilfenol. Olha que bonitinho, tá? Então, aí o PAC já considera o terc-butil como oficial, tá? Beleza. Acho que até os hífens aqui ficaram certinhos, né? Deixa eu ver. Ai, que eu sou muito sistemático com isso. 2, hífen terc, hífen butilfenol. Opa.
Uhum. Tá. Agora vamos ver esse aqui, gente. Esse aqui eu tenho a seguinte situação. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. E eu tenho a possibilidade de carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Só um minutinho aqui. Esse aqui é o 5. E esse aqui é o 3. Tá. Vamos lá. Eu vou ter um 3, 5 de qualquer jeito. Para saber quem vai ser o 3 ou quem vai ser o 5, eu tenho aqui competindo duas ramificações. Ramificações meio que tem prioridades, né? Então a gente pode desempatar pela ordem alfabética, só para facilitar a nossa vida, tá? Então o que vai acontecer? Esse aqui é o substituinte, vamos lá. Se você lembra, 2 carbonos é o vinil. E esse aqui é o metil, tá? Então, como vinil... Na verdade, aí... Ai, gente, desculpa. É vinil também, né? Mas se eu for utilizar aqui que o que o VAR vai fazer, ele é o etenil. Eu quero mostrar pra vocês ali conforme o software também pra ficar mais... Eu vou chamar de etenil, tá, gente? Tá? Só porque daí eu posso fazer o seguinte. Eu posso atribuir a numeração em preto. Vamos pegar a numeração em preto. E chamar isso aqui de 3-etenil, 5-metil, fenol. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. Era um metil aqui e um etenil aqui. 3-etenil, 5-metilfenol. 3-etenil, 5-metilfenol. Tá, gente? Eu tô sendo bem sistemático aqui para mostrar para vocês aqui para validação do VAR, tá? Como eu falei para vocês, né? Ele salva aqui a minha vida. Então aqui você tem, e vai ter uma aula que eu vou dar só usando ele lá nos apêndices, tá? Isso aqui convém memorizar, tá, gente? Isso aqui já não é tão intuitivo assim, tá? Esse é o beta-naftol. Pode aparecer algumas vezes aí, então convém você memorizar esse aqui, tá? Não tem como fugir da memorização em química orgânica. Ácidos carboxílicos, gente, eles apresentam o grupo carboxila, que é COOH. É carbonila e hidroxila no mesmo carbono, formando aquilo que a gente chama de carboxila, tá? Então, o que vai acontecer? Qual que vai ser a regra de nomenclatura? A regra de nomenclatura vai ser ácido, prefixo, mais intermediário, mais oico, tá? Então, olha só como que a gente vai aplicar essa regra aqui. Considerando esse átomo, essa molécula aqui, eu tenho um único carbono. Se um único carbono prefixo é met, então esse aqui vai ser o ácido. Opa! Se a gente for seguir a regra, né? Ácido. Um carbono met. Intermediário para simples ligações, cuidado, simples ligações, porque o intermediário me diz tipo de ligação entre carbonos. Então vamos lembrar isso aqui. Intermediário é o tipo de ligação entre carbonos. Tá? Então, como aqui eu só tenho um carbono, a gente considera an. E a terminação é oico.
tá? Esse aqui tem 2 carbonos, portanto esse aqui é o ácido etanoico. Guardem esse ácido aqui, gente. Esse aqui eu costumo falar para os alunos, é o ácido que vocês não podem esquecer jamais, tá? Então, guarde esse ácido aqui. Aqui eu tenho 3 carbonos, então esse é o ácido propanoico. Esse aqui tem uma dupla, né? Então eu posso chamar esse ácido aqui de ácido propenoico. Esse aqui o VAR daria confusão, tá? Por quê? Porque, eu não posso chamar de propen 2-óico, lembrando que o carbono da carboxila agora passa a ser o carbono 1, né, gente? Ele é o principal por ser o carbono da função orgânica. Então, nesse caso, talvez você me pergunte, mas não dá pra... não poderia ser propen 2-óico? Olha, até poderia, tá? Só que eu acho assim, tipo, esse nome aí ele já não é redundante, a numeração ela é desnecessária. É só você pensar comigo que o que acontece ali, por exemplo, é o seguinte. Você tem uma situação que se você não teria como ter a dupla nessa posição aqui, ó. Tá? Então, por isso que a nomenclatura desse jeito aí já tá ok, tá? E aqui convém você lembrar o nome do ácido carboxílico aromático, tá? O nome dele é ácido benzoico. Beleza? E nós temos também aqui prefixos de origem, tá? Que eu chamo assim por razões históricas, tá? Então, nós podemos lembrar aqui, ó, e eu vou apagar aqui agora esses nomes, pelo menos alguns deles, porque eu vou usar agora os prefixos de origem deles. E os prefixos de origem vocês vão ver que são muito mais conhecidos, tá? Só que isso aqui só vai valer para esses 3 primeiros aqui, ó. Porque eles são saturados. O que é uma substância saturada? É uma substância que só tem simples ligações. Eu costumo dizer assim, saturada, simples ligações. Você também pode lembrar lá, por exemplo, se você gostou desse macetinho, que os álcoois, eles são considerados, né, como sendo a hidroxila ligada a carbonos saturados. O que são carbonos saturados? Carbonos que só participam de simples ligações, tá? Então aqui, vamos lá. Se eu for utilizar o prefixo de origem para um carbono é forme. Então, o nome desse ácido aqui, ó, é ácido de um carbono fórmico. Esse ácido aqui que você não pode esquecer jamais, jamais, jamais. Esse aqui é o ácido acético, tá? E aqui nós temos o ácido, 3 carbonos, propion. Ácido propiônico, tá? Bom, gente, então agora vamos para a nomenclatura dos aldeídos, né? Lembrando que os aldeídos são aqueles grupos, são moléculas orgânicas que apresentam a carbonila, a C-O, na extremidade da cadeia carbônica. Então vocês vão ver o aldeído ali normalmente como C-OH, tá? Nomenclatura de aldeídos, portanto, fica prefixo, que é o número de carbonos. Então aqui fica met, né? Opa. Met, an, lembrando que o an é tipo de ligação entre carbonos, como só tem um carbono a gente considera apenas an. Metan, aí a terminação para aldeído é al, metanal, tá? Esse aqui, 2 carbonos, é o etanal.
E aqui nós temos o propanal, tá? Aqui é mais comum, nomes para aldeídos saturados, a gente utilizar o prefixo de origem. Então vocês vão encontrar muito o metanal sendo chamado de prefixo de origem para um carbono é form. Formaldeído. O etanal de 2 carbonos é acete. Acetaldeído. E para 3 carbonos, propion. Propionaldeído. Para esse ácido para esse aldeído aromático, o que a gente tem aqui, basicamente, é o nome benzaldeído. Tá? E quando o grupo carbonila está fora das extremidades, nós temos as cetonas, né? Então aqui nós temos nomenclatura prefixo mais intermediário mais zona. Então essa aqui, 1, 2, 3, prop. Então ela é a propanona. Aqui eu tenho a butanona. E aqui eu tenho butenona. De novo, a dupla não tem possibilidade de estar em outro carbono. Então, por isso, eu não faço aqui, nesse caso, a numeração. E a essa cetona aqui, convém você lembrar o nome de acetofenona. Beleza? Para cetonas com mais de 5 carbonos, é necessário indicar a posição da carbonila, tá? Colocando a numeração imediatamente antes do ona. Então isso quer dizer que nesse caso eu posso ter isso aqui, que seria pentan 2-ona, assim como eu também poderia ter isso aqui, que seria pentan 3-ona. Novamente, numeração vindo imediatamente antes daquilo que ela indica. No caso aqui, a numeração dos carbonos, tá? No caso de éteres, o que acontece aqui é o seguinte. Éteres contém um átomo de oxigênio entre 2 cadeias carbônicas. Então, a regra para a nomenclatura aqui para os éteres basicamente é o seguinte. Prefixo menor, oxi, hidrocarboneto principal. Se os dois R's forem iguais, como é o caso aqui, não tem problema. Eu vou ter prefixo menor, posso escolher esse aqui, sem grandes problemas, né? São iguais mesmo. Prefixo do menor, então, et, porque são 2 carbonos. Et, né? Aí tem aqui oxi, tem que ter o termo oxi, que contempla esse oxigênio aqui. Etoxi. E eu vou considerar esse aqui como hidrocarboneto principal. Então, 2 carbonos et, simples ligações entre carbonos an, e a terminação para hidrocarboneto é o. Então perceba que a nomenclatura dos éteres usa como parte dela o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia selecionada, tá? Aqui, novamente, cadeia menor. Cadeia menor, eu tenho aqui met, oxi, do oxigênio, 2 carbonos, etano. Aqui também convém pegar o mais simples, né? Met, oxi, 2 carbonos, eteno, ou etileno, podia ser também. E esse aqui é o mais simples aqui, metoxi, benzeno.
também conhecido como anisol, tá? No caso dos ésteres, gente, como eu falei para vocês, ele é um pouquinho mais complicadinho, tá? Mas o éster, basicamente, qual que é a diferença dele? A diferença dele é que ele vai ter uma carbonila, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Os éteres são originados da reação de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Então, ácidos carboxílicos reagem com álcool nas devidas condições de reação, num equilíbrio formando éster e água. Esse éster, vamos lá. Perceba que a parte em azul vem do ácido carboxílico, enquanto que a parte verde vem do álcool. O H, o hidrogênio do álcool, com a hidroxila do ácido, formam água. E o oxigênio do éster vem do álcool. Essa é outra frase de efeito que eu costumo repetir bastante quando eu falo de reações de esterificação. O oxigênio vem do álcool, tá? Então é importante, toda vez que eu ver um éster, eu separar qual parte vem do ácido. Então eu sei que, ó, se o oxigênio vem do álcool, isso aqui, ó, vem do álcool. E isso aqui vem do ácido. Cuidado que às vezes isso aqui pode estar invertido, ó. Cuidado que essa é a parte aqui para essa molécula que vem do ácido. E a parte que vem do álcool é a que contém esse oxigênio, tá? Beleza? Então olha só o que vai acontecer. Por que eu preciso saber o nome disso, ó? Eu preciso saber, ó, por causa disso aqui, ó, a regra de nomenclatura vai ser nome do ácido trocando o ico por ato de substituinte, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Primeiro, quem é o substituinte? Para essa regra de nomenclatura, o substituinte é qualquer coisa que estiver ligado ao oxigênio que veio do álcool, tá? Então, na prática, o substituinte vai ser esse R2 aqui, ó, que é esse R2 aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Nesse caso, olha só como que eu daria o nome para essa substância aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos, certo? 2 carbonos, eu vou utilizar a nomenclatura mais comum, tá, gente? 2 carbonos eu posso chamar de et, né? Isso aqui seria do ácido etanoico, certo? Porque, ó, tem 2 carbonos esse ácido. Isso é essa parte que veio do ácido, melhor dizendo. Então, isso aqui veio desse ácido aqui. E o nome desse ácido é ácido acético, que é aquele ácido que você não pode esquecer jamais. Ou etanoico, tá? Lembrando que acético considera os prefixos de origem, mas eu vou trabalhar muito com acético aqui porque é mais comum, principalmente para o ensino superior, tá? O que a gente tem aqui então? Troque ico por ato e acético vira acetato de. Agora eu considero isso aqui como um substituinte. Substituinte de 3 carbonos lineares, né? Isso aqui é acetato de propila. Beleza? Para esse cara aqui, quem vem do álcool aqui, né? E quem vem do ácido aqui, quem vem do ácido e nesse caso vem desse ácido aqui, ó. Que é o ácido benzoico. Então, ácido benzoico vai virar benzoato
D, 2 carbonos aqui, etila. E esse aqui, ó, 2 carbonos, a gente já viu, vem do ácido acético, então esse aqui também vai ser acetato, D. E aqui o que a gente tem, se você for perceber, olha só. Essa ramificação aqui é só o anel aromático ligado diretamente no oxigênio, sem o CH2. Quando é sem o CH2, é fenila. Isso a gente viu lá no finalzinho da aula anterior. Beleza? No caso dos aletos, basicamente aletos são compostos halogenados, tá? Mas nós vamos fazer uma distinção bem grosseira aqui, tá? Que são aletos de acila e o resto, tá? Então, qual que é essa distinção? Vamos lá. Os aletos de acila, eles vão ter estes substituintes ligados no halogênio. Ou seja, substituintes carbonilados. Eles vão ter carbonilas ligados nos seus halogênios, tá? Então, um exemplo de aleto de acila, e aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou destacar os aletos de acila que eu estou colocando aqui. Percebam, aletos de acila. Este é um aleto de acila, tá? Por quê? Porque o halogênio está ligado num carbono de carbonila. Então, esse aqui é um aleto de acila. E este aqui também é um aleto de acila. Tá? Então, qual que é a distinção que a gente vai fazer? Aleto de acila do resto. O resto, simplesmente aqui eu tenho aletos em geral. Ah, e claro, eu tenho um aleto de acila aqui também, porque eu tenho bromo, né? Bromo é um halogênio. Então, eu tenho aqui o bromo ligado num carbono de C-O. Então, isso aqui também é um aleto de acila, tá? Então, esses são os aletos de acila. O resto são aletos, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. A gente não precisa burocratizar demais, tá? Mas vamos lá. Convém a gente saber esses nomes, tá? Olha só os nomes. Eles são nomes relativamente intuitivos, tá, gente? Um carbono, esse aqui é menos comum, tá? Eu tenho metanoil, se eu tiver um carbono de carbonila ligado na carbona principal, na cadeia principal. Isso aqui é metanoil ou formil, forme do prefixo de origem, tá? 2 carbonos, esse aqui é bem mais conhecido, vocês já devem ter ouvido esse termo. 2 carbonos, etanoil, esse oil indica a presença da C-O. Então aqui, ó, etanoil, mas etanoil também pode ser chamado de acetil ou acetila. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em acetilações, né? Ácido acetil salicílico, esse com certeza já, né? 3 carbonos propanoil e um anel aromático benzoil, tá? Mais aí um repertóriozinho para vocês, porque a gente vai utilizar agora tudo isso aqui para dar nomes para esses caras aqui. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, gente, ó, eu tenho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá. Esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui, eu posso chamar, ó, se eu for seguir a regrinha, eu posso chamá-lo de halogênio, né? Deixa eu mostrar a regra para vocês ali. A regra é essa aqui, ó. Monoditri com mono facultativo, mais halogênio, mais hidrocarboneto. Tá, o que isso quer dizer? Vamos lá, aqui eu tenho apenas um halogênio, tá? Eu tenho apenas cloro. Então, nesse caso aqui, o nome desse cara seria mono. Mono não precisa pôr, na verdade, né? Tá aqui oculto. Acho que nem deve pôr, tá? Então, já vai direto pro nome do halogênio. Cloro. E o nome do hidrocarboneto correspondente. O hidrocarboneto correspondente é essa parte da cadeia aqui, que tem 2 carbonos, portanto, etano. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, que é bem comum, você já deve ter ouvido falar também, essa substância, Cl, CH2Cl,
o nome dessa substância aqui, sim, como eu tenho 2 cloros, eu coloco aqui, ó, aí o halogênio é cloro. E, como tem um carbono só, o hidrocarboneto correspondente é metano, diclorometano, famoso aí dos laboratórios, né? Solventezão aí, né? Então, olha só. Vamos continuar aqui, então, dando nomes para esses caras aqui. Bom, aqui eu tenho cloro. Ah, e quando tem mais de 3 carbonos é necessário numerar a posição do halogênio. Mas lembre-se que o halogênio é o cocô da orgânica, né? Ele vai ter aqui, por exemplo, o carbonos 1 e 2 vão ser esses aqui, não o carbono do halogênio, beleza? Então, a dupla manda no halogênio. Então, esse aqui vai ser o 3-cloro. É 1, 2, 3. Prop. Aqui, nesse caso, a dupla poderia estar nesse carbono aqui também. Então, eu tenho que numerar a posição da dupla. Prop. Sempre com a numeração vindo imediatamente antes daquilo que ela indica. 1. Eno. Tá? Então, 3-cloro, prop 1 eno. Esse aqui, vamos lá. Aqui eu tenho que considerar haleto de substituinte acilado. Essa que é a regra. Ou seja, olha só, como que eu vou dar o nome para isso aqui? Olha só, haleto. Haleto eu vou substituir por cloreto, brometo, iodeto e por aí vai, tá? Então aqui, ó, se é bromo, isso aqui vai ser um brometo. De. Agora o substituinte acilado. Que substituinte é esse aqui, ó? É um substituinte de 3 carbonos, portanto, prop. Simples ligações entre carbonos, portanto, an. E aquele sufixo que indica a presença de C dupla O, o oil. E a terminação A. Então, esse é o brometo de propanoíla. Certo? Alternativamente, gente, eu queria mostrar para vocês que existe aqui também uma possibilidade de você atribuir essa nomenclatura de haleto mais D mais substituinte aqui também, onde eu posso chamar isso aqui de cloreto de etila. Esse aqui seria um cloreto de alila, tá? Esse aqui já não teria essa possibilidade. Vamos ver aqui. Esse cara aqui eu tenho iodobenzeno. Ou ainda iodeto de fenila. Esse aqui é um pouquinho chato de atribuir o nome. Seria um fenil, um cloro. Eu vou consultar no VAR, mas eu acho que o nome oficial seria esse aqui, ó. Um cloro, um fenil metano. Eu acho que seria isso. Deixa eu ver. Cromometil, clorometil, benzeno. Não seria isso ainda. Mas enfim. Isso aqui vai ser mais conhecido, gente, como cloreto de benzila. Tá? Por quê? Porque lembre-se que quando a gente tem esta ramificação aqui,
né, esse grupo substituinte, que é o anel aromático mais um CH2, o nome é benzila, né? E quando a gente tem um anel aromático com uma carbonila, o substituinte chama-se benzoíla. Então o nome disso aqui é cloreto de benzoíla, tá? Um pouquinho mais rápido agora, né, gente? Pra gente não perder muito tempo aqui. Esse aqui vai ser o 1-cloro propano. Esse aqui vai ser o 2-cloropropano. Esse aqui, 1, 2, 3. Ou ainda 1, 2, 3. Tá, eu vou começar a numerar aqui, já que a ramificação empata e o halogênio, aqui sim o halogênio vai ganhar, né? Porque aqui daí ele fica com a prioridade 1 para ter a menor numeração possível, tá? Então, eu vou chamar esse aqui de carbono 1, 2, 3. No carbono 1 eu tenho um bromo. No carbono 2 eu tenho um metil. Então eu vou ter aqui eita, vou ter que escrever aqui em cima. Um bromo. Dois metil. E 3 carbonos propano. Tá? Só conferir. Um bromo, 2 metil, propano. Tá com cloro mesmo, só pra... Um bromo, 2 metil, propano. Opa. Aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente tem posição 1 para a ramificação, posição 2 aqui, posição 3 aqui. De novo, a halogênio é o cocô da orgânica, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho iodo e isopropil, tá? Então o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, na ordem alfabética, eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem o isopropil, né, gente? Iodo, S... Ó, iodo, tá, iodo vem antes. 3 iodo. Isopropil. 1 isopropil. Benzeno. Tá? Eu também posso chamar de... Aqui eu posso até inverter um pouco as prioridades, tá? Meta isopropil iodobenzeno. Esse nome só me gera essa única estrutura, então não tem grandes problemas, tá? Bom, essas duas aqui eu vou deixar como desafio, tá? Porque o slide aqui já tá ficando meio poluído e acho que tá passando, né, o tempo aí. Então, vamos lá. Só um minutinho aqui. Bom, falar um pouquinho de aminas, né?
Aminas contêm o nitrogênio, então isso aqui acho que lá do ensino médio você deve lembrar, né? A amina primária contém apenas um único grupo R, ou seja, nesse caso aqui... Pera aí que eu tô procurando uma setinha aqui, gente. Essa mãozinha aqui tá me incomodando, tá travando muito. Tá, não vou achar. Mas enfim. Aminas primárias, então, contém apenas um único grupo R, tá? Ligado, então basicamente vai ter essa carinha aqui. Uma cadeia carbônica genérica e um NH2. Então sempre que você vê NH2, você tem uma amina primária. Sempre que você vê NH, você tem uma amina secundária. E sempre que você vê uma aminas no nitrogênio sem hidrogênios, você tem uma amina terciária, tá? Porque isso tem a ver com o número de cadeias carbônicas que estão substituindo esses hidrogênios aí, tá? Nomenclatura não é muito difícil. A gente tem aqui prefixo mais intermediário mais amina, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui com 3 carbonos, 1, 2, 3, e claro, com mais de 2 carbonos eu preciso numerar, então essa aqui eu tenho 1, 2, 3, prop, an, das simples ligações, 1, amina. Para diferenciar da prop, an, 2, amina. Aqui a cadeia principal tem que ter a dupla e a função orgânica, né? Então, nesse caso, eu tenho carbono 1, carbono 2. Então, 2-metil, 1, 2, 3, prop, 2-en, 1 amina. Tá? E a amina aromática convém muito que você conheça. O nome dela é anilina. Tá? Aqui agora, toda vez que eu tiver aminas secundárias ou terciárias, eu posso utilizar essa regrinha aqui, ó, que é considerar o grupo maior, ou eu posso considerar os substituintes, por exemplo, aqui, ó, em ordem alfabética, etil, metil, amina, tá? Ou ainda aqui, ó, dimetil, propilamina, etil, propil, metil, amina, né? Mas também outra regra é a seguinte: você vai considerar o carbono que possui a maior sequência de átomos de carbono ligado ao nitrogênio como cadeia principal e os outros grupos como substituintes, tá? Então, na verdade, aqui é como se fosse uma cadeia ramificada, mas em vez de você colocar a posição como sendo um número, você vai colocar como sendo uma letra. Então, aqui você tem, ó, escolha a maior sequência de átomos de carbono como cadeia principal, aqui está. Fora dela, o que temos é uma ramificação, é um substituinte. Esse substituinte, como ele está ligado aqui no nitrogênio, ele vai ser a posição dele é N. Então fica N, metil, e agora sim o nome da amina principal, etanamina. Então eu costumo dizer que para esse caso aqui você faz isso aqui, ó. Para aminas secundárias e terciárias, N com tracinho, tá, gente? Mais ramificação ou ramificações, tá? Assim como aqui pode ser N ou NN, né? Mais amina principal. Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, a minha amina principal, que tem a maior sequência de átomos de carbono, é essa aqui, ó, 3. Então, no nitrogênio eu tenho 2-metil, portanto vai ficar NN dimetil propanamina. Tá? Mesma coisa aqui, minha amina principal tem 3 carbonos, eu tenho N-etil,
N-metil, quando são diferentes não usa NN, tá? Faz um de cada vez. E aí, propanamina, beleza? Com relação às amidas, aqui a gente vai treinar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Prefixo mais intermediário mais amida. Vamos seguir essa regra geral ao pé da letra, daí quando eu tiver algumas ressalvas eu comento, tá bom? Aqui, esta vai ser um carbono, met. Simples ligações entre carbonos, né? Porque só tem um carbono, an. E aqui, amida. Beleza? Prefixo intermediário mais amida. Isso aqui também vai ser chamado de formamida. Tá? Da onde que vem esse formamida? Esse formamida, o form vem lá do prefixo de origem, né? Aí eu tenho aqui 2 carbonos, portanto aqui eu tenho etanamida. E aqui sim, destaque, porque isso aqui é bem conhecido como acetamida. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui, tá, gente? Aqui eu tenho 3 carbonos. Propanamida. E aqui com 4 carbonos, butanamida. A coisa parece começar a ficar um pouco mais exótica aqui embaixo, né? Mas vamos lá. Vamos considerar aqui essa situação. Eu tenho essa amida, então aqui definir a amida principal, digamos assim, é bastante simples, porque é a parte que tem a carbonila, então basicamente eu tenho isso aqui como sendo minha amida principal, tá? E embora eu não tenha falado em amida principal, aqui é interessante você pensar o seguinte, ó, olha só o que eu posso fazer. Aqui, ó, no meu nitrogênio, eu tenho um etil. N-etil. O hidrogênio, claro, né, gente? Não entra na nomenclatura, né? Aqui 2 carbonos. 2 carbonos é o A7, né? Ou etan. Então, N-metil etanamida. Ou ainda, claro, eu prefiro ainda, né? Você já vai entender por que eu prefiro. N-etil acetamida. Certo? Então, olha só o que vai acontecer. Vamos pro VAR de novo. Aqui. Não vamos preocupar muito com a forma aqui, tá, gente? Mas apesar de todas as torções, a gente tá falando da mesma substância aqui, né? Cadê meu... aqui. Né? Aqui, ó. N-etil, acetamida. N-etil, acetamida. Tá? Nesse caso aqui, 2 substituintes, né? Então eu vou ter... aqui está a minha amida principal, né? Com 2 substituintes aqui. Então aqui eu vou ter, em ordem alfabética, N-etil, N-metil, acetamida. E aqui, vamos ver o que a gente tem. A amida principal está aqui, né? E eu tenho aqui 2 etil. Então aqui é o caso do NN dietil 1, 2, 3, 4 butanamida. Tá? E para finalizar, gente,
vamos tratar aqui sobre nomenclatura de compostos multifuncionalizados. Ou seja, qual que é a regra geral? A gente considera o grupo funcional de maior prioridade e sua cadeia principal. Os demais grupos funcionais serão tratados como substituintes. Tá, então perceba que a nossa ordem decrescente aqui, ó, claro que aqui não estão todas as funções, mas isso aqui nos ajuda pelo menos a ter um norte, tá? A gente não vai ter que dar nome para todas as moléculas do mundo, não se preocupe com isso, apesar de eu ser meio obcecado com isso às vezes, parece que, né? Mas enfim, o que a gente tem aqui é que, basicamente, a gente tem uma ordem decrescente aqui de prioridades, né? Então, o que que acontece? Nesse caso, quem tem prioridade máxima é o ácido carboxílico. Então, olha só. Por exemplo, se eu for dar o nome para essa molécula aqui, que é a molécula de ácido lático. Então, primeiramente, escolhe-se a cadeia principal. E a cadeia principal, ela deve conter obrigatoriamente aquele carbono da cadeia mais prioritária, que no caso a função de maior prioridade é ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico manda na hidroxila. Então, a cadeia principal deve conter obrigatoriamente o nome do ácido carboxílico. Tá? Agora, a hidroxila vai ter que se curvar e se comportar como uma ramificação. Quando a hidroxila ela assume o papel de ramificação, ela passa a ser chamada de hidroxi. Então, o nome dessa substância vai ser, olha só, eu vou estar numerando, considerando o carbono 1 como sendo o carbono da carboxila, porque a função carboxílica é top na prioridade, carbono 2, carbono 3, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Aqui eu vou ter ácido, 2, hidroxi, 2 metil, tem um metil aqui, né? Propanoico. Então, veja bem, o hidroxi ainda apareceu antes do metil por conta da ordem alfabética. Beleza? Então, essa é a situação que a gente tem para o ácido lático, tá? Outro exemplo que a gente pode dar, esse aqui. Destacando-se a cadeia principal, eu estou comparando uma cetona com aletos. Aleto é o cocô da orgânica, então a gente já sabe que a cetona vai ser a principal. E os aletos vão ficar aqui fora como ramificações. Começa-se a numerar os carbonos do carbono mais próximo da cetona, que é o grupo prioritário, e chega-se que o nome desse composto é 4,4-diclorobutandoizona. Por fim, o aminoácido serina, provavelmente vocês já devem ter se deparado com ele lá na bioquímica, né? Você tem ali ácido carboxílico, amina e álcool. Bom, a gente viu que o ácido carboxílico indica sempre funções terminais, ácidos carboxílicos, amidas, ésteres, né? Vão se comportar aí como eu posso dizer? Como funções prioritárias, tá? E nesse caso, perceba ali, ó, a cadeia principal, ela contém ali o carbono da carboxila, a hidroxila e a amina, o hidróxido, o álcool e o NH2 ali da amina estão sendo tratados como ramificação. Começa-se a numerar do carbono mais próximo da carboxila, porque esse é o grupo funcional prioritário, e o nome desse composto é ácido 2-amino, amino aparece primeiro, ordem alfabética, 3-hidroxipropanoico, tá? Então, novamente, perceba que nesse caso prevalece a ordem alfabética ao disponibilizar os prefixos das funções substituintes, tá? Então é isso, gente. Encerramos por aqui hoje. Obrigado aí pela sua participação, pela audiência, pela paciência e pela vontade aí de estar aprendendo química orgânica. Eu espero ter te ajudado, tá bom? Grande abraço e tchau, tchau.